Bom, a gente sempre começa falando, hoje nós temos, além da Lei Brasileira da Inclusão, nós temos uma série de normas e leis que nos ajudam, nos direcionam na adequação dos espaços, né? Então a gente tem a norma brasileira, a NBR 9050, que é a norma brasileira de acessibilidade, que hoje foi revisada, em 2015 foi revisada, e ela traz todas as informações que nós precisamos saber com relação a questões arquitetônicas. Então, quando a gente pensa em arquitetura, a gente pode usar esse documento como um guia bem completo, fala de todas as questões ligadas a acessos, banheiros, rampas, inclinação, ou seja, é um documento perfeito para a gente usar como um guia. Mas outros documentos também são bastante importantes. Quando a gente começa a falar, por exemplo, a gente vai entrando um pouquinho mais a fundo, a gente vai falar de piso tátil, né? Orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual. Hoje existe uma confusão muito grande, quanto o piso tátil coloca, por onde o piso tátil vai passar, né? Tem locais que eles enchem de piso tátil, mas colocam o piso tátil de uma forma errada. Então, para isso também existem documentos, existem normas que orientam na hora de desenhar, na hora de fazer a paginação do piso tátil. E além disso, tem uma série de outros documentos que nos ajudam a adequar os espaços de trabalho, ou os espaços de convivência de uma forma geral. Toda vez que uma empresa começa a se estruturar para se tornar inclusiva, o melhor dos caminhos que a gente pensa é que essa empresa tem um plano, né? Um plano de acessibilidade. Porque a gente pensa que a acessibilidade é fazer rampa, a gente pensa em acessibilidade muito na questão arquitetônica, que é muito importante. Mas existem outras questões que também fazem parte da acessibilidade e que precisam ser estudadas e estruturadas para que funcionem como um sistema. Então a questão da acessibilidade arquitetônica, como eu já falei, a NBR nos orienta, a 9050. A acessibilidade atitudinal é muito importante também, a forma sem preconceito, a forma correta que a gente atende uma pessoa com deficiência. Eu tenho que saber ajudar a pessoa, como é a maneira correta de ajudar aquela pessoa. Isso também é uma questão de atitude, né? Questão atitudinal. A questão comunicacional, existem inclusive algumas regras, algumas normas para a questão de acessibilidade comunicacional e acessibilidade digital. Para cada uma dessas, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando, mas para ser resumido, a gente vai só passar bem rapidamente. Na questão digital, a gente está falando de um site acessível, a gente está falando de um programa que possa fazer leitura de tela, a gente está falando na parte comunicacional de Libras, por exemplo, né? Então, a gente precisa, quando pensamos em estruturar uma instituição, estruturar uma organização para receber colegas com deficiência, a gente precisa pensar num sistema completo, não somente na questão arquitetônica, mas em todos esses aspectos, ok? E aí, a gente trouxe para essa nossa conversa, bem rapidinho, os 5 mitos da inclusão laboral. São mitos, isso é bastante legal a gente tratar. As pessoas do mercado, do corporativo, acreditam em algumas coisas. E a gente trouxe, nessa era do fato do fake, 5 mitos que a gente queria discutir com vocês aqui, né? O primeiro mito, que a gente ouve muito as pessoas falando no mercado, é com relação a pessoas com deficiência não têm escolaridade e não podem ser contratadas para posições mais qualificadas. Isso é um mito, né? A gente acha, quando fala em contratação de pessoas com deficiência, o empresário ele pensa em contratar uma pessoa com deficiência invisível, né? Ou ele pensa na hora de contratar uma pessoa para fazer uma atividade mais simples. Mas é verdade ou é fato, ou é mentira? Mentira. É fake, né? A era do fake. O Clodoaldo falou lá dentro, e eu achei legal, é mais ou menos essa linha que a gente pensa também. O MEC hoje indica que muitos estudantes das instituições de ensino, estudantes das faculdades, hoje vem aumentando, né, o número de alunos com deficiência,
O MEC cobra muito das instituições de ensino para que elas se tornem cada vez mais acessíveis, e a gente tem conseguido criar com isso uma grande quantidade de profissionais altamente competentes com deficiência. Até eu vi um tempo atrás, achei muito legal, uma pessoa disse, olha, eu tenho deficiência, o meu currículo não. Só tem lá um monte de coisa, Então, profissional de primeira linha, não é isso? Então é mentira, né? É um fake dizer que não existe pessoas com deficiência capazes de assumir uma função de gerência, gestão, ou uma função tecnológica, por exemplo. Clodoaldo aqui está já acertando primeiro. Outro mito, né? Contratar pessoas com deficiência gera custos altos, reduzindo a lucratividade. O que vocês acham? Fake também. Por que é fake, né? Na verdade, hoje, as tecnologias evoluíram muito, tecnologia assistiva. Hoje tem muita solução de tecnologia, inclusive soluções gratuitas. As adequações nos espaços de trabalho são poucas. A gente criou aqui para vocês depois darem uma olhadinha, 2 espaços. Um espaço, uma área de trabalho com mais espaço, onde uma pessoa com cadeira de rodas consegue se posicionar com facilidade. E um outro espaço em que a pessoa não consegue dar o giro e assim por diante. Então, muitas vezes, a adequação é mexer os móveis. Então, não estou falando em gastar. E quando a gente fala também em lucratividade, já existem pesquisas que demonstram que muitos profissionais com deficiência atingem metas, cumprem metas e superam muitas metas normalmente. Então, é um fake a gente dizer essa questão também, né? O terceiro mito, né? Não preciso implementar a acessibilidade até contratar um funcionário com deficiência. Isso é fake também, não é? Por quê? Porque, lembra que eu conversei com vocês sobre o plano de garantia? Então, quando uma empresa ela faz um plano, ela começa a se preparar para receber pessoas com vários tipos de deficiência, então ela já se organiza. Eu vou reformar meu escritório, eu já posso reformar meu escritório prevendo essas áreas de espaço, já prevendo o meu mobiliário um pouco mais alto, ou seja, eu já faço a série de adequações que não vão me custar nada mais, né? Então, a inclusão também, quando ela é prevista, quando ela é planejada, ela não traz custos adicionais, ok? BPC, um mito que é importante a gente pensar. A pessoa com deficiência perde o BPC caso celebre contrato de trabalho ou seja contratada na condição de aprendiz. Clodoaldo, é fake ou não? Fake. É que a gente está com o Clodoaldo aqui, então fica difícil de ele errar, né? É fake também, tá? O BPC, né, Você acertou? A quarta já. Então, na verdade é fake, porque o BPC, quando a pessoa celebra um contrato de trabalho, o BPC ele é suspenso, ele não é cancelado, tá? E detalhe, quando ela está fazendo estágio, ela continua recebendo o BPC e mais o estágio, né? Então, às vezes as pessoas ficam com esse receio, pô, eu vou entrar numa empresa, de repente eu não me adapto na empresa e vou perder meu BPC. Não, ele só é suspenso, tá? Bem tranquilo também. A gente ia falar de 10 mitos, né? Mas aí ia ficar muito extenso, a gente está falando só de 5 mitos, né? É verdade. Quinto mito. Determinados postos de trabalho, considerados insalubres ou perigosos, não podem ser ocupados por pessoas com deficiência. E aí? E aí, Clodoaldo? É o ideal, mas não é o ideal, mas é fake. É fake, é fake. Não é o ideal. Mas o que acontece? Depois eu queria até te mostrar, acho que uma coisa bacana. Nas nossas pesquisas, nós descobrimos que o sindicato da indústria da construção pesada, motivada pelo Ministério Público,
não aqui do Rio de Janeiro, de outro estado, criou um documento muito elaborado, muito complexo, e eles comprovaram nesse documento que as pessoas na indústria da construção civil pesada a indústria pode contratar pessoas com deficiência. E, por exemplo, para cargos, inclusive, que estão relacionados com obras ou alguma coisa do tipo. Tá? Esse documento no local de trabalho ali e tal. Não só na administração. Então, foi feito testes, foi feito análises, pesquisas, é um documento muito completo, muito profissional, que desmistificou, que tornou isso fake, né? Aí, sabe, tá me derrubando isso. É forte, né? Você estava pensando em fazer com você. Bom, pessoal, eu estou caminhando aqui na direção de fazer um resumo, né, do que eu tinha para falar para vocês. E aí a gente fala em construir uma organização inclusiva. Esse é o termo que a gente gosta de usar. Eu gostei muito do que o Clodoaldo disse lá dentro, que a gente precisa... Não, o pessoal gostou disso. Mas o que acontece? A gente tem que pensar que a gente tem muitos talentos com e sem deficiência. Então, hoje a gente tem que pensar nisso. Eu quero atender às leis, às normas, mas eu também sei que tem muita gente competente, né? Com deficiência e sem deficiência. E aí a gente dá um caminho aí para a empresa, para a instituição que quer construir essa solução, vamos chamar assim. Então, a gente parte de um plano de garantia de acessibilidade, aquele documento que eu falei, que a gente vai avaliar, vai identificar todas as questões ligadas à arquitetônica, atitudinal, comunicacional e digital, adequar, ajustar tudo, criar e divulgar uma política de acessibilidade, isso é muito importante, isso tem que ser documentado, tem que partir da alta gerência, a empresa tem que entender que a partir daquele momento a empresa tem uma política, isso ajuda, isso muda muita coisa, tá? Depois que a gente começou esse segundo passo, a gente parte para o terceiro passo, que é realizar treinamentos sobre acessibilidade. Então eu preciso preparar os meus colegas para receber o meu outro colega que vai chegar, né? Porque é como na faculdade, a gente fala muito isso na faculdade. A gente quer que um aluno entre na faculdade e ele saia formado da faculdade. Isso é para todo mundo, não só quem tem ou não deficiência. Mas o aluno com deficiência, quando ele entra na faculdade, a gente precisa trabalhar para realmente ele chegar no final do curso. Então, na empresa é a mesma coisa. Eu quero que ele entre na empresa e que ele cresça na empresa. Então, se eu não preparar a empresa para receber, ele vai se desmotivar, os colegas talvez não consigam entender. Quer dizer, a ideia é que ele entre, continue, fique retido lá na empresa, cresça e contribua com os objetivos da empresa. Ok? Por fim, aí vem a parte que é legal também, que é encontrar os talentos com deficiência, né? Então a gente vai encontrar, como eu falei para vocês, fontes boas de candidatos com deficiência. As universidades hoje estão lá recebendo cada dia mais alunos com deficiência, alunos que vão ficando com deficiência no decorrer do curso. Então a gente tem aí um trabalho de garimpar e de achar os talentos, né? Então a gente não quer que vou cumprir a cota e simplesmente contratar para cumprir cota. Não. O importante é trazer talento para dentro da empresa, e esse talento vai ajudar como todo mundo, né? Vai atingir resultados, metas. Então, esse é, eu acho que a grande questão hoje, né? E caminhando para o final, isso. Aqui estão os nossos dados, os nossos contatos, né? Se alguém quiser mais alguma informação, depois a gente pode ajudar. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. No question, Clodoaldo. Se tu quiser, só para não dando dúvida nenhuma. Você quer perguntar? Não, eu quero deixar até a minha opinião legal, bela palestra, e complementar um pouco o que você já falou, né, também. E a empresa que quer começar esse trabalho
não somente pela cota, mas que ele possa iniciar esse trabalho pela questão da cidadania, da inclusão. E também, né, na tua palestra você colocou aquele fake, será que a pessoa com deficiência na empresa, ele traz malefícios para essa companhia? E você já colocou que é fake, e no meu ponto de vista, ao invés de malefício, traz benefício e traz até mais produtividade. Por quê? Porque aquela pessoa que está lá com deficiência é capaz e vai conseguir superar suas metas e seus objetivos. Uma pessoa que está ao lado, que não tem deficiência nenhuma, vai ver aquele cara, e mesmo aquele cara com deficiência não vai falar nada para ele, mas essa pessoa sem deficiência vai ver esse exemplo e vai até se inspirar a poder até ser melhor todos os dias, e com isso a produção aumenta. Então, contratar pessoas com deficiência é legal, é bom, e dá uma mensagem para todo mundo, nem precisa falar, basta estar ali, que com certeza muda o pensamento e até a humanidade, a gente consegue ser pessoas melhores. É isso, obrigado pela oportunidade, eu falo pra caramba, viu? O Sandro, quer falar alguma coisa? Depois do Clodoaldo falar tanto, você tem muito que falar. Bom, na verdade o Clodoaldo já falou tudo, só em acréscimo mesmo. Acho que o mais importante dentro desse ambiente empresarial, dentro desse ambiente laboral, é que a gente possa trabalhar muito fortemente, através de dinâmicas ou de qualquer outra ferramenta, essa questão da recepção, do treinamento das pessoas que trabalharão com aquela pessoa com deficiência, que receberão aquela pessoa com deficiência. Essa porta de entrada é tão o mais importante. A gente considera como acessibilidade atitudinal, mas a gente sempre faz aquele vínculo da acessibilidade com arquitetônica e tudo mais. Ela é tão mais importante até para um cadeirante mesmo, que depende mais de acessibilidade arquitetônica do que a própria acessibilidade arquitetônica. Porque a atitude da pessoa, mesmo não tendo uma acessibilidade total arquitetônica, ela pode contornar. Agora, se você tem um ambiente extremamente acessível, no entanto, a atitude das pessoas não é positiva em relação à pessoa que está ali, você acaba de uma vez por toda com a possibilidade, com a oportunidade daquela pessoa de exercer minimamente bem a sua atividade laboral. Show de bola, Sandrão. Exatamente. O que o Sandro falou agora, eu já tinha ouvido isso já, pesquisas já indicaram isso, que às vezes você tem um local maravilhoso, perfeito, totalmente acessível, mas as pessoas não são acessíveis. As pessoas que trabalham ali não são acessíveis, né? Isso acontece no comércio, em qualquer lugar. Mas é verdade, por isso que a gente fala, não adianta, eu tenho que preparar todo mundo, inclusive desde o RH, né? O pessoal do RH tem que ser treinado, o pessoal, os colegas que vão trabalhar. Então, assim, treinamento eu acho que é parte desse processo, como eu tinha mostrado para vocês, né? Mais alguma questão? Tem duas aqui, deixa eu passar aqui, só um minuto. Veja só, queria trazer de volta uma certa discussão que me parece bastante importante, porque, por um lado, essa lei de cotas, ela obviamente são mecanismos que você cria para conseguir reverter determinadas situações e ambientes e tendências, mas se ela não vem acompanhada de um trabalho mais amplo, ela termina sendo um malefício, né? Então, assim, na minha experiência de vida, trabalhando com acessibilidade, uma das questões que mais eu me deparei foi com a questão das empresas cumprindo cotas, e a cota simplesmente era ou embalador de supermercado, ou telemarketing, e a pergunta sempre que ficava é o seguinte: você já pensou se um desses seus funcionários com deficiência estaria na perspectiva de assumir a presidência da corporação? Nunca isso passa pela cabeça daquelas pessoas que estão adotando as cotas. Então me parece
que a legislação, se por um lado ela é boa, ela é incompleta na medida em que não traz esse trabalho de conscientização, isso que você está falando aí. E se não existe um plano de acessibilidade e de inclusão, acho que termina desvalorizando o processo e assim, já ouvi questões em empresas dizendo assim, ó, isso nos gera até problemas, porque a gente coloca uma pessoa com deficiência em um determinado setor, depois fica todo mundo dizendo assim, olha, não está dando mais para trabalhar, cada um empurrando por cada setor e ninguém quer ficar. Aí pergunta, mas vem cá, e vocês fizeram algum trabalho para que essa pessoa se enquadrasse? Nenhum, né? Então eu acho que isso é um ponto crucial, importante de discussão. Concordo com o senhor, acho que é importante a lei de cotas, porque a lei ajuda, é importante, né? Ela é reparadora, como o senhor falou, mas realmente, sem um plano, sem um envolvimento da alta gerência. Recentemente eu vi que um reitor de uma universidade, ele assumiu, né? Acho que o FIF, não lembro agora qual faculdade, mas assim, o reitor assumiu lá, ele é cadeirante. Eu falei, pô, legal, você é o reitor da universidade, com certeza a universidade vai mudar. Mas o senhor falou uma verdade, a lei por si só não faz nada, às vezes pode atrapalhar, se não vier seguida desses cuidados que a gente estava falando aqui. Deixa eu passar aqui. Olá, meu nome é Leandro e membro também da ONG AdaptSurf e venho aqui falar que a pessoa com deficiência, quando ela é contratada para o mercado de trabalho, ela trabalha melhor do que a pessoa com deficiência, sem deficiência, porque o valor dela está sendo valorizado pela sociedade, principalmente os empresários, aquele que está empregando a pessoa com deficiência, porque tem coisas que a pessoa com deficiência faz que a pessoa normal não faz, entendeu? Então tem que se haver incentivo das empresas em contratar pessoas com deficiência, porque elas trabalham melhor do que uma pessoa sem deficiência. Então nós temos que criar projetos nesse sentido, entendeu? Para incentivar os empresários a contratar pessoas com deficiência. Então, Leandro, perfeito. O que você está dizendo, por exemplo, nos Estados Unidos já tem estatísticas sobre isso, né? Dizendo que realmente, a gente até iria trazer os números, mas a ideia não era essa. Então, realmente melhora o ambiente de trabalho, o profissional com deficiência, ele acaba se destacando, ele quer demonstrar um bom trabalho. Então, assim, o que você falou realmente tem muito sentido. Tá? Acho que ela queria falar alguma coisa. Eu gostaria de saber, com a experiência que vocês têm, né, com relação a várias empresas, como é que vocês têm resolvido a questão da comunicação, principalmente com surdos? Porque, além das tecnologias assistivas que existem, né, a gente sabe que é muito difícil ter intérprete de Libras em vários setores, dependendo do tamanho da empresa, até por questão de formação mesmo, não existirem esses profissionais formados e capacitados para atenderem essa demanda. Como vocês têm resolvido essa questão da acessibilidade comunicacional nas empresas? Como tecnologia assistiva, só para a gente conhece algumas que fazem a triangulação, né, para fazerem online, mas eu acredito que no dia a dia do ambiente de trabalho isso não resolve. Então eu gostaria de saber se tem alguma experiência interessante para contar. Ok. Com relação à questão da deficiência auditiva com Libras, né, basicamente falando da língua brasileira de Libras, né, de sinais, o que acontece? Primeiro, a lei diz, isso é bem claro, que você tem que ter sempre uma pessoa que seja um intérprete de Libras. O meu feeling é assim, Libras vem crescendo muito. Teve uma época que houve uma febre de Libras, todo mundo estava aprendendo, aí parou de falar nesse assunto, agora está voltando muita gente procurando cursos de Libras. Muitas instituições de ensino hoje têm o curso de Libras na grade de aula, inclusive muitos são optativos ou não. Né? As tecnologias assistivas têm ajudado, no caso do
dos programas de conversão, né, para Libras. Tá bom. Pode levar o ponto para... Isso. Eu botei que tomar som que eu tô velho. Tchau, obrigado. Então, algumas experiências que a gente tem visto, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma empresa, né, que contratou uma pessoa surda e os colegas começaram a aprender Libras. Então, assim, também parte da questão da própria companhia, da própria empresa, né? Então, tem essas questões também que estão relacionadas à cultura da empresa. Mas a questão da Libras ainda também é um assunto que está sendo tratado, né? Mas hoje, eu digo, é mais fácil aprender Libras hoje do que era algum tempo atrás, né? Pela própria internet, né? Pelos próprios recursos de tecnologia, mas também é uma barreira ainda, né? Temos algumas questões para serem tratadas, como em todas as outras deficiências, né? Basicamente é isso. A questão da atitude, né, das pessoas. Por menos que as pessoas surdas andam sempre na rua e bando. Isso. Ele faz um comentário importante, né? O grupo de pessoas surdas, eles são muito unidos, né? Acho que seria o termo. Eles criam um grupo, uma comunidade que é muito forte, né? É comum a gente ver grupos de pessoas surdas convivendo, né? Então isso é uma questão. Mas com relação a crescimento, a conhecimento, eu acho que está um pouco mais fácil hoje a gente aprender Libras, né, no próprio Google, aplicativo, celular, a gente consegue aprender com facilidade, mas é uma barreira também ainda, né? Basicamente seria isso. Mais alguma questão? Não. Obrigado, gente.